Obstáculos da oração. Nós temos alguns obstáculos. A Bíblia diz lá em Hebreus, capítulo 12, versículo 1, que nós devemos estar atentos, porque estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas. E como nós fazemos isso? A Bíblia diz que nós devemos não nos embaraçar com peso e com pecado que tenazmente nos rodeia, nos assedia. E nós temos que fazer como? Correndo a carreira que nos está proposta. O versículo 2 diz: olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Quanto mais nós olhamos para Jesus em cada área da nossa vida cristã, principalmente nas nossas disciplinas espirituais, mais nós nos desvencilhamos dos pesos e dos pecados que tenamente nos assegura. E alguém pode dizer o seguinte: mas oração é tão espiritual que não tem ataque do inimigo. Oração é tão espiritual que o inimigo não pode ir contra essa ação espiritual de orar. Mas eu posso dizer pelo contrário. Nós podemos dizer que o inimigo nunca vai prevalecer contra um filho, uma filha de Deus que está orando ao Pai, em nome de Jesus, está no poder do Espírito Santo, gerando a vontade de Deus nele e através dele. Nunca o adversário vai vencer um homem e uma mulher em oração. Jesus, ele foi para o deserto, a Bíblia diz, impelido pelo Espírito, e durante o tempo de deserto, eu não acredito que ele ficou só sentado numa pedra, esperando dar fome para ver se o diabo vinha tentá-lo. Não, eu acredito que Jesus no deserto, ele estava dia e noite, meditando nas Escrituras, até porque desde 12 anos de idade ele já tinha tanta sabedoria da palavra, que ele estava conversando, com os doutores da lei lá, com 12 anos de idade. Imagina com 30 anos, cheio do Espírito Santo no deserto. Jesus estava então meditando de dia e de noite nas Escrituras, e as Escrituras não só eram registradas, mas a Escritura que tinha sido vivificada pela voz do Pai. Quando ele foi batizado, ele ouviu dos céus dizendo: este é meu Filho amado, em quem eu tenho prazer. Então aquela palavra estava ecoando no coração de Jesus, e ele estava meditando nessa verdade durante os 40 dias, os 39, os 40 dias, ele estava jejuando ali, não comendo, a Bíblia relata. Então ele estava em alta consagração, meditando na palavra, e eu creio que ele passou 40 dias ali em orações, em solitude, um tempo de qualidade a sós com Deus e consigo mesmo. Quando Satanás chegou no final desse período, a Bíblia diz que Jesus teve fome, e o diabo propôs para Jesus, dizendo: se tu és o Filho de Deus, transforma essa pedra em pão. Mas Satanás foi desavisado ali tentar Jesus, porque Jesus era um homem de Deus, ou o próprio Filho de Deus, o próprio Senhor, o verbo que se fez carne, o Filho de Deus que estava em oração. Satanás nunca vai vencer um homem e uma mulher de Deus em oração, nunca vai vencer. Mas não quer dizer que não vai nos atacar para que nós não chegamos a esse lugar. Não quer dizer que não vai nos atacar tentando nos distrair desse lugar. Não quer dizer que não haverá ataques, setas, dardos inflamados de Satanás, dizendo que nós perdemos tempo neste lugar, porque nós não estamos sentindo nada, não sentindo muita coisa, não está arrepiando. Então nós estamos fazendo algo que não está produzindo frutos. E por isso nós precisamos voltar o nosso coração a Deus, dizer: Senhor, quais são os teus ensinamentos para oração? Quais são os teus princípios para uma vida correta de oração, uma vida saudável de oração, uma vida frutífera de oração? Eu gosto de ler Lucas capítulo 11, lá no comecinho de Lucas, no versículo 1, quando depois de um período de oração, os discípulos chegam até ele, um discípulo representando os outros discípulos, dizendo: Senhor, os discípulos de João aprenderam a orar com João, João ensinou eles a orar. Aí ele diz assim: ensina-nos a orar. Ele não disse assim: ensina-nos a mover nos milagres. Ele não disse: ensina-nos a pregar com autoridade, ensina-nos a ressuscitar mortos, ensina-nos isso ou aquilo. Ele disse, ou eles disseram: ensina-nos a orar. Os mesmos discípulos já estavam entendendo: existe uma base, existe uma raiz, existe um bastidor. Antes do palco público do testemunho, existe um bastidor de oração. Antes dos frutos tão vigorosos de uma árvore, existe o segredo do seu alimento na raiz. Existe um fundamento, existe uma base. E os mesmos discípulos entenderam: a vida vigorosa de oração de Jesus é que faz a vida dele tão cheia do Espírito Santo.
Então eles chegaram para Jesus e disseram: Senhor, ensina-nos a orar, porque sabendo orar, nós vamos nos mover em todas as realidades, em todas as heranças, em todos os benefícios do reino de Deus. E aí ele diz: ensina-nos a orar. E ele está nos ensinando até hoje, nessa noite do Open, que é a extensão da conferência de oração. Aleluia! E o primeiro obstáculo que nós precisamos tirar, para não atrapalhar, o embaraço, para não atrapalhar a nossa vida de oração. Preste atenção no primeiro obstáculo. Religião sem um relacionamento íntimo com Deus é um obstáculo para uma vida saudável de oração. Religião sem uma vida íntima com Deus. Qual o primeiro obstáculo? Religião sem uma vida ou um relacionamento íntimo com Deus. João capítulo 14, versículo de número 6. Jesus respondendo-lhe lhes diz: eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Não são os nossos atos eclesiásticos que nos levam a uma poderosa vida de oração. Não são atos de religião que nós aprendemos como costume familiar. Não é aquilo que nós estamos acostumados para fazer para Deus, ou em nome de Deus, que nos dá uma vida vigorosa de oração. Jesus respondeu aos discípulos dizendo: eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. O que nós podemos entender com essa verdade? Só podemos chegar até o Pai levados pelo Filho Jesus Cristo. Só podemos chegar até o Pai levados pelo Filho Jesus Cristo. Aleluia. Você pode abrir comigo no capítulo 14 de João, no versículo 1. João capítulo 14, versículo de número 1. Talvez eu mexa um pouco com a sua escola dominical. Eu quero realmente mexer com a sua escola dominical, com a minha escola dominical, para a gente poder ter essa consciência que a nossa vida religiosa, sem relacionamento com Deus, não serve em nada para frutificar uma vida de oração. Mas se nós estivermos nos achegando a Deus pelo Filho, então nós temos vitória na nossa vida de oração. João capítulo 14, versículo 1 diz: não se turbe o vosso coração, crê em Deus, crê também em mim. Olha o que Jesus disse, gente: na casa de meu Pai há muitas moradas. Quem acredita nessa verdade aqui? Deixa eu ver. Oh glória, na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que aonde eu estou, estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais, como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus, versículo 6, eu sou o caminho. Você pode repetir comigo? Vamos lá, 1, 2, 3. Eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Aleluia. Só podemos chegar até o Pai levados pelo Filho Jesus Cristo. Olha o que Jesus disse: não se turbe o vosso coração, não perturbe o coração de vocês. Creia em Deus, mas também creia na obra de Deus através do Filho, que sou eu. O Senhor está dizendo: creia em Deus, creia também em mim. Ele diz: na casa de meu Pai há muitas moradas. Pô, pastor, por que você disse que você ia mexer com a minha escola de oração? Com a minha escola dominical. Porque nós aprendemos na escola dominical, e tem uma certa verdade nisso, que Jesus morreu na cruz, ressuscitou, e Ele está nos céus preparando mansões celestiais, para quando nós chegarmos lá, está tudo pronto, ok? Então nós imaginamos Jesus com a pá de pedreiro, com o tijolo celestial na mão, e com a argamassa do céu, e Ele está fazendo as mansões celestiais para nós. E glória a Deus por esse entendimento. Mas preste atenção no que eu quero dizer para você aqui, junto com o versículo 2, ele diz: na casa de meu Pai há muitas moradas. Preste atenção, eu não acredito que nesse momento Ele só apenas está apontando para os céus. É claro que é uma realidade, os céus, como uma morada, a Nova Jerusalém para nós. Mas eu não acredito que Ele só está olhando dizendo: a casa de meu Pai há muitas moradas. Jesus, Ele é o próprio tabernáculo de Deus aqui na terra nesse momento. A Bíblia diz que no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Tem uma versão que diz: e o verbo tabernaculou e habitou. O verbo se fez carne e tabernaculou entre nós, assim como a glória de Deus habitava no tabernáculo no deserto, assim como a glória de Deus habitava lá no templo de Salomão.
a glória de Deus agora estava na pessoa de Jesus Cristo. Seu corpo agora é o tabernáculo da morada de Deus. Jesus mesmo disse que ele destruiria o templo, e ao terceiro dia ele reconstruiria. Ele não estava dizendo de templos feitos por mãos humanas, ele estava dizendo que ele daria o seu corpo como templo, o templo, e ao terceiro dia ele ressuscitaria, quer dizer, ele reconstruiria o templo. Então para mim ele não está dizendo apenas a casa de meu pai há muitas moradas, mas ele está olhando para si mesmo e apontando para si, dizendo: na casa de meu pai, em Cristo, na casa de meu pai há muitas moradas, o meu pai habita em mim, e quem crer na obra que ele vai realizar através da minha vida, também vai habitar em mim, e esse que crer em mim e me amar, eu e o pai faremos nele morada e uma bênção. Jesus está olhando para si e está dizendo: na casa de meu pai, eu sou a casa do Pai aqui na terra, a casa de meu Pai há muitas moradas. Vê comigo se não é isso. Ele diz assim: se assim não fora, eu não vou teria dito, pois vou preparar lugar. Aonde é que Jesus foi preparar lugar? Aonde que a rocha foi fendida para que eu e você fôssemos introduzidas na rocha? Aonde é que ele foi preparar lugar? Na cruz ele foi preparar lugar. Quando ele foi para a cruz, ele foi levar os nossos pecados, porque nós estávamos sendo inseridos nele. Olha o que ele está dizendo: assim não, se não fora, eu vou teria dito, na cruz eu vou preparar-vos lugar. E quando eu for, para onde, gente? Para a cruz, e vos preparar lugar, eu voltarei. Está dizendo da segunda vinda de Jesus? Não. Está dizendo que ele foi para a cruz preparar lugar, mas ao terceiro dia ele voltaria. E quando ele voltou, quando ele ressuscitou, eu voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que aonde eu estou, estejais vós também. Ele morreu. E na morte, na cruz, nós fomos introduzidos nele, para que na ressurreição, ele fosse introduzido em nós pela obra da fé. Nós não confiamos na religião, nós confiamos na obra da cruz. Nós não confiamos naquilo que podemos fazer, nós confiamos naquilo que ele fez, e naquilo que ele nos chama para responder sobre o agir dele em nossas vidas. Não há nada que possamos fazer para atrair mais a Deus, a não ser responder a sua obra de amor por nós. Ele usou Jeremias para dizer: com amor eterno eu te amei, e pela minha benignidade eu tenho te atraído. A Bíblia diz em Hebreus, capítulo de número 10, versículo de número 19, o que é que nos impede? A religião ser um relacionamento íntimo com Deus. Mas o que impulsiona a nossa vida de oração é chegarmos ao Pai, levados pelo Filho Jesus Cristo. É chegarmos ao Pai, levados pelo Filho Jesus Cristo. É chegarmos ao Pai, levado pelo Filho Jesus Cristo. Hebreus capítulo 10, versículo 19, o autor diz assim: tendo, pois, irmãos, a conferência de oração, intrepidez para entrar no Santo dos Santos. Como que nós vamos ter intrepidez para entrar no Santo dos Santos? Pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu. Isso é pela sua carne. E tendo grandes sacerdotes sobre a casa de Deus, aproximamo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água limpa. Guardamos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Como é que nós temos uma vida saudável, uma vida intrépida, uma vida ousada de oração? Não pelaquilo que podemos fazer de forma religiosa, mas pelaquilo que ele fez na obra da cruz. Ele nos colocou nele. Jesus nos fez morar na morada do Pai Celestial, que é em Cristo Jesus. Por isso oramos hoje ao Pai em nome de Jesus. E no poder do Espírito Santo, nós somos movidos segundo o querer e a vontade de Deus. Só pela obra íntima ou pelo relacionamento íntimo com o Filho é que nós somos levados ao Pai. Mas com relacionamento íntimo com o Filho, nós somos levados sim ao Pai e à sua vontade segundo o seu poder. O segundo obstáculo da oração, eu quero falar bem baixinho para não assustar ninguém. O segundo obstáculo da oração é o nosso pecado. O pecado é um grande obstáculo
por uma vida saudável de oração. Paulo, isso é meio claro. Não, não é tão claro. A gente precisa entender isso na Bíblia e tratar com seriedade esse grande obstáculo que muitas vezes atrapalha a nossa vida de oração. Isaías capítulo 59, versículo de número 2. O profeta Isaías, eu acredito que de uma forma muito veemente, ele não está falando assim carinhoso, ele deve estar falando assim com muita força, e ele profetiza em nome do Senhor, em Isaías capítulo 59, versículo 2, o Senhor usando a boca de Isaías dizendo: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não ouça. No mesmo capítulo, no versículo 1, ele tinha acabado de dizer que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar nenhum surdo o seu ouvido, para que não possa ouvir. Ele está dizendo qualquer impedimento da vida de oração não vem da parte de Deus, porque as mãos de Deus estão estendidas em nosso favor, em favor daquele que clama a Ele. Como Jeremias diz: clamas a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes ocultas que não sabes. Você gera uma ação no mundo espiritual, e o mundo espiritual gera uma reação. O reino de Deus te responde com uma reação maravilhosa. E ele diz: nem os meus ouvidos estão surdos para não te ouvir. Mas sabe o que é que faz separação entre a sua oração e o meu coração, entre o seu clamor e a minha resposta a Ele? Ele diz no versículo 2: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. O que nós entendemos como um obstáculo de oração? A vida no pecado. Preste atenção, uma vida de pecado é uma escolha de vivermos longe de Deus. Uma vida de pecado é uma escolha de vivermos longe de Deus. Existem pecados que têm uma consequência mais drástica, mais terrível. A Bíblia chega a dizer que existem pecados que são pecados para a morte. Elas trazem um juízo, um julgamento, se não na vida física, como na vida espiritual, de uma forma tão impactante. O julgamento de Deus é tão rápido com relação a alguns níveis ou algumas expressões de pecado que o julgamento vem sobre. Mas preste atenção, todo pecado é pecado. E se o pecado não traz uma consequência instantânea, ele traz um atraso do nosso crescimento espiritual. O pecado impede de nós ouvirmos a voz de Deus. Existem pecados que nós não vemos o fruto com os nossos olhos, mas quem dera se pudéssemos ver com nossos olhos, porque espiritualmente muitas vezes nós entramos no juízo e começamos a experimentar o que Miriam experimentou naquela sedição contra a autoridade de Deus sobre a vida de Moisés. Depois que ela pecou falando mal daquela autoridade, a Bíblia diz que ela ficou leprosa, e porque ela ficou leprosa, ela teve que ficar 7 dias fora do arraial, sendo tratada como alguém que estava envergonhada. Ela fisicamente ficou leprosa, ficou 7 dias, e a Bíblia diz que o acampamento do povo de Israel não se moveu, até que a lepra fosse curada da vida de Miriam. A lepra ali significa o pecado e as suas consequências. A insensibilidade do pecado estava ali, numa forma figurada do pecado de Miriam. Quantas vezes nós não vemos com os olhos, mas o nosso coração fica insensível para as coisas de Deus, porque ainda estamos escondendo algum tipo de pecado, e alguma área ainda está debaixo de uma operação de pecado. E nós estamos fazendo o quê? Alguma parte da nossa vida que pode estar em pecado, está retirado do arraial, quer dizer, precisa ser tratado, está ali atrasando todo o andamento do povo de Deus. A gente diz assim: é só uma areazinha da vida, é só um pecadozinho, é só uma situação que eu estou tolerando. Não! Quando nós toleramos uma parte da nossa vida fora da vontade de Deus, em algum tipo de pecado, nós estamos escolhendo atrasar a nossa vida de oração. Porque o nosso coração é integridade, é o que Deus pode usar. Preste atenção no que eu vou dizer. Deus não quer de nós perfeição, Deus não espera de nós perfeição. A Bíblia diz que Ele lembra da nossa estrutura no Salmo 103, e sabe que nós somos pó. A misericórdia dEle é maravilhosa, Ele não nos trata conforme as nossas iniquidades. O próprio Salmo 103 diz isso, e Ele vai nos distanciar do nosso pecado quando nós pedimos perdão e aceitamos a obra da redenção da nossa vida. O problema é quando nós enxergamos o pecado, e aí começamos a não tratar ou não deixar o Espírito Santo na vida de oração nos levar ao arrependimento de um pecado. Enquanto o pecado estiver escondido, ele será como Miriam,
Enquanto o tratamento naquela área não ocorrer, aquela área em pecado pode atrasar a caminhada de todo o povo de Deus, ou quer dizer, pode atrasar outras áreas da nossa vida. Então, um dos obstáculos para a nossa vida de oração é o pecado não tratado. Uma vida de pecado é uma escolha de vivermos longe de Deus. Por isso que nós temos que clamar ao Senhor em algum momento da oração, dizer: Senhor, eu quero clamar aqui, não para eu obter vitória apenas no sentido externo, não só para que a porta se abra, não só para que o milagre aconteça, mas eu preciso gastar um tempo de oração em arrependimento. Senhor, limpa o meu coração. Pai, como Davi orou no Salmo 51, versículo 10, ele diz: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito inabalável. É como se ele estivesse dizendo: a coroa está na minha cabeça, a autoridade não me foi tirada, mas se eu perder a sensibilidade do teu espírito e a alegria da salvação, o que eu farei com todos os 12 talentos que o Senhor me deu? O meu coração precisa ser puro para contigo. E o lugar de oração é o lugar de nós nos lavarmos diante de Deus, e sempre Deus tem para nós isso. Pastor Márcio tem uma frase linda que ele diz: o verdadeiro limpo não é aquele que nunca se suja, mas é aquele que está sempre se limpando. O verdadeiro limpo não é aquele que nunca se suja, mas está sempre se limpando. E no lugar de oração, nós precisamos deixar Jesus tirar as grandes sujeiras ou as pequenas sujeirinhas, para que a nossa vida de oração esteja, deslanchando, e que tudo em Deus possa fluir nas nossas vidas. O terceiro obstáculo da oração, sabe qual é o terceiro obstáculo da oração? É o orgulho. Tiago capítulo 4, versículo de número 6. Tiago, capítulo 4, versículo 6. O pessoal do modular está anotando, isso é a matéria, viu? Está a matéria de vocês, hein? Tiago, capítulo 4, versículo de número 6. Tiago, capítulo 4, cadê Tiago? Sumiu da minha Bíblia, está aí na sua Bíblia? Se está aí, me presta aí a sua, meu Deus, achei aqui, Tiago, capítulo 4, versículo 6 diz assim: antes, ele, o Senhor, dá maior graça, pelo que diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Versículo 10 diz: humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele vos exaltará. Vire para o irmão que está do seu lado e diz: você quer ser humilde? Aprenda comigo. Não, estou brincando. Só teve um que teve autoridade para fazer isso: Jesus, ele chamou os discípulos dizendo o seguinte, os discípulos e a todos nós. Em Mateus capítulo 11, versículo 28, ele diz: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E ele diz: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Só existe um coração que é padrão de humildade, é o coração dele. E em oração nós precisamos dizer: Senhor, replica o teu coração no meu coração. O meu coração precisa estar sincronizado com o teu coração, porque só o Senhor tem a forma de um coração humilde. Mas quando eu me achego ao Senhor, me esvaziando de mim mesmo, então eu posso entender o que a Bíblia diz lá em Mateus capítulo 5, versículo agora que eu não vou me lembrar, acho que o versículo 13, eu não sei qual versículo, mas ele diz assim, acho que é o 3, bem-aventurados humildes de espírito, porque deles é o reino do céu. Sabe o que eu aprendo com isso? Quando o Tiago diz: sujeitai-vos, pois, a Deus, mas resistir ao diabo, ele fugirá de vós, e diz: humilhai-vos na presença de Deus. Preste atenção, carisma. Só um coração vazio de si mesmo reconhece que precisa estar cheio de Deus. Só um coração vazio de si mesmo reconhece que precisa estar cheio de Deus. Vou repetir mais uma vez, para você dar um glória a Deus comigo. Só um coração vazio de si mesmo reconhece que precisa estar cheio de Deus. Aleluia! Glória a Deus, aleluia, né, gente? Só um coração vazio. Preste atenção no que eu vou dizer: só um coração vazio. Só um coração vazio, só um coração vazio, só um coração vazio, só um coração vazio. Estamos falando isso hoje na escola na escola de oração. E aí falando que Pedro teve a revelação dizendo: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Quando Pedro ouviu: tu és o Cristo, Filho de Deus vivo, o que Pedro ouviu de Jesus? Tu és Pedro, e sobre essa pedra, afirmação do Cristo, Filho de Deus vivo, eu edificarei a minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra ela, dar-te a chave do reino dos céus. E aí trouxe a missão sobre a identidade de Pedro e de quem fosse crer que Jesus era o Cristo, Filho do Deus vivo. Quem Jesus era? É
o Cristo, o Filho de Deus vivo. Passa versículos depois, o que Jesus começa a dizer? Passando depois disso, começou a declarar que importava que Jesus estava dizendo, importava que ele fosse para Jerusalém, que ele passasse na mão, que ele fosse maltratado pelas mãos dos anciões, passasse muita coisa na mão dos sacerdotes, fosse morto, crucificado, e ao terceiro dia fosse ressuscitado. Sabe o que Pedrão, nosso irmão Pedrão fez? Colocou Jesus no canto, disse, Jesus, Senhor, não deixe isso acontecer contigo. Jesus olhou para ele e diz, arreda Satanás, você é para mim pedra de tropeço, quer dizer, essa afirmação para mim, essa proposta é pedra de tropeço, você não cogita as coisas de Deus, mas dos homens. Jesus disse, vocês querem saber, não tem como divorciar a minha missão de quem eu sou, da minha identidade. A minha missão é a extensão de quem eu sou, isso não é só para mim, é para vocês também. Vocês entendem que vocês estão, a igreja, então a missão de vocês está atrelada à identidade, a identidade está atrelada à missão. Deixa eu falar uma coisa séria para vocês. Jesus disse para os discípulos, quem quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, porque quem quiser ganhar a sua vida, perdê-la-á, mas quem perder a sua vida por amor do meu nome, achá-la-á para a vida eterna. O que mais atrai o enchimento do Espírito Santo no nosso coração, é quando nós chegamos diante de Deus, dizendo, Senhor, eu me achego para me esvaziar de mim mesmo, porque eu quero ser cheio de Deus, do Senhor. A Bíblia diz, aquele que perder a sua vida ou ganhar a sua vida. A expressão vida aí é alma, é psique. Traduzido para os dias de hoje, no latim seria ego. Ele está dizendo, quem viver pelo seu próprio ego vai perder a vida no final dela. Mas quem colocar o ego em crucificação e deixar eu ser o primeiro na sua história, quem perder o seu ego para mim, achá-la-á para a vida eterna. Então só um coração vazio de si mesmo reconhece que precisa estar cheio de Deus. Quantos estão aqui quebrantando seu coração no lugar de oração para ser cheio de Deus cada dia mais? Eu e você. Quarto obstáculo de oração. Vou falar aqui, você vai falar para o seu irmão aí alguma coisa de amor, porque tem que falar, viu? Você vai falar assim, eu te amo em Cristo, eu te abençoo, você é uma bênção. Você vai ter que falar. Porque o quarto obstáculo de oração são relacionamentos rompidos. Você já reparou qual é o formato da cruz? Ainda que eu gostaria, algumas vezes, que o formato da cruz só fosse uma haste vertical. Mas o formato da cruz não é só uma haste vertical. O formato da cruz é uma haste vertical e outra haste horizontal. A primeira obra foi nos ligar a Deus novamente. Deus, estava reconciliando consigo mesmo a humanidade através da obra da redenção. Mas ao nos reconciliar consigo mesmo, nele, ele também reconciliou o seu corpo. Ele opera verticalmente, mas ele espera que nós vamos fazer o mesmo horizontalmente. As mulheres vão até me dar um bombom aqui agora, no texto que eu vou ler, que é 1 Pedro capítulo 3, versículo 7. Se estiver do lado do marido, não pode dar cotovelada agora, hein, gente? Senão me complica aí, hein? O irmão vai querer me beliscar depois. 1 Pedro capítulo 3, versículo 7. Maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento e tendo consideração para com a vossa mulher, como parte mais frágil. Olha as irmãs aí dando glória a Deus, gente. Tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida. Olha o finalzinho, vai apertar aí, hein? Para que não se interrompam as vossas orações. Aí o camarada põe a mão na cabeça e diz, o que é que tem a ver eu não ter comprado a lista lá do supermercado com a minha vida de oração? É porque diante de Deus, preste atenção no princípio, diante de Deus, Deus derrama graça para que derramemos graça. Deus derrama sobre nós graça para que nós possamos derramar a graça que recebemos dele. Lembra do milagre da viúva? Quando o profeta viu que ela tinha um pouco de azeite,
Então ele deu uma palavra profética dizendo: não vai faltar azeite nessa casa. Mas sabe como é que ela iria receber o milagre? Vai na vizinhança e pega vasilhas vazias e não poucas. E aí a moça, a viúva, foi lá batendo nas portas para pedir vasilha. Preste atenção no que eu vou dizer. Vasilha, panela naquela época, as vasilhas não eram igual hoje, que a gente vai basicamente em qualquer mercado e compra com preço irrisório. Vasilha era algo importante, vasilha era um tecido raro, quer dizer, era feito de uma forma manufaturada, aquilo tinha um valor alto. Você empresta algum utensílio, imagina aquela airfry de R$1.200, você empresta para qualquer um que bate na sua porta? Presta atenção no que eu vou dizer. Você empresta só para quem você tem bom relacionamento. Ela trouxe várias vasilhas. E a Bíblia diz que o profeta mandou colocar um pouco de azeite. E o pouco de azeite foi transbordando e foi enchendo a vasilha que ela pegou. Foi enchendo. Até que o profeta disse: tem mais vasilha. Ele disse: não tem mais vasilha. O que isso quer dizer? O azeite multiplicou o quanto ela tinha de vasilhas disponíveis dos vizinhos. O milagre não estava sobre a vasilha. O milagre estava no poder da comunhão, ou do bom relacionamento que ela tinha com a sua vizinhança. Porque se você só empresta uma vasilha importante, um utensílio importante, para quem você tem relacionamento, e se possível, um relacionamento saudável, viu, gente? Ela recebeu a altura da comunhão que ela tinha, não só com Deus, mas com as pessoas que moravam ao seu redor. Ela teve resposta de Deus, não só a altura de si mesmo, mas ela teve resposta de Deus para ela, e para ser canal de Deus também para a vida de outros. Só quer dizer, o milagre foi a altura do relacionamento. E a gente acha às vezes que nós precisamos voltar para os mosteiros gospels e colocar a nossa cabeça só debaixo da nossa cama, ir para o monte, e orar, e voltar de lá, não importa como nós tratamos as pessoas. E Deus está de olho, porque o movimento da cruz, ele é vertical, mas ele também é horizontal. O texto de fé do carisma é Marcos capítulo 11, versículo 23. Se disseres essa montanha, sai daqui, vai para o colar, sem duvidar no seu coração, assim será feito. No versículo 24 diz: tudo que pedires em oração, crede que recebeste, e assim será feito, aleluia. Mas o versículo 25 diz: se você tem alguma coisa contra o seu irmão tem contra você, vai lá e perdoa ele. Porque se você não perdoar, o Pai Celestial também não te perdoará. Ele está dizendo: exerça a fé para grandes coisas, mas dentro dessas grandes coisas também existe se reconectar com pessoas que precisam estar conectadas. O princípio é: gasta o mesmo material, o mesmo material para construir um muro que separa ou uma ponte que une. A escolha está em nós. Deus nos dá graça no lugar de oração, para que os nossos relacionamentos fiquem cada vez mais saudáveis. Mas a gente não pode orar só por nós. Nós temos que orar por nós e pela nossa casa. Não só por nós e a nossa casa, mas a casa dos vizinhos, as vasilhas vazias que são perto de nós. Não só dos nossos vizinhos, mas os carismáticos que estão aqui, que são conexões divinas na nossa vida, pelas nossas cidades, pelos nossos estados, pelo nosso Brasil, por lugares no mundo, gente. E aí Deus vai transmitindo a sua resposta para nós, porque nós não estamos deixando relacionamentos rompidos ser um impedimento da nossa vida de oração. O quinto impedimento para uma vida de oração, agora vai pegar todo mundo. O quinto impedimento para a nossa vida de oração, sabe qual é? É a ocupação excessiva nos dias de hoje. Falou com alguém aí? Pode ficar tranquilo que falou comigo primeiro. Pode deixar, tem um ponto aqui, ó. Estou ouvindo primeiro também. Efésios capítulo 5, versículo 16. Ah, gente, isso aqui é tão tremendo. E nós não podemos negligenciar isso. Efésios capítulo 5, versículo de número 16. O pessoal do louvor pode se achegando aqui, por gentileza, com carinho. Efésios capítulo 5, versículo 16. Olha o que a Bíblia diz. Remindo o tempo, porque os dias são... Remindo o tempo. Sabe o que é a palavra remissão ali, remindo o tempo? É resgatando o tempo, porque os dias são maus. Como é que nós remimos o tempo? Quando nós aproveitamos as oportunidades que Deus nos dá. Quando nós aproveitamos a oportunidade que Deus nos dá, então nós estamos remindo o tempo. Sabe o que o Paulo está dizendo aqui para a carta de Éfeso? Ele está dizendo: aproveite a oportunidade que Deus coloca diante de você. Aproveite a oportunidade. Não deixe a ocupação excessiva ser um grande obstáculo na sua vida de oração.
Pastor, mas você sabe como é difícil. Eu sei. O pessoal lá do modular já acabou de ouvir, mas deixa eu falar para todo mundo aqui, por favor. Lembra quando Elias, ele desafiou os profetas de Baal? Tinha 3 anos e meio que não chovia. 3 anos e meio que não chovia. Hoje choveu o dia inteiro, que benção, a gente está aí com uma atmosfera, um clima tão gostoso. 3 anos e meio que não chovia. Sabe o que Elias fez? Vocês estão coxando a 2 pensamentos, vocês não sabem se adora o Senhor ou se adora o Baal. Então traz os profetas de Baal no lugar, eu vou fazer um desafio a eles. E ele fez o desafio dizendo, quem for Deus de verdade, o verdadeiro Deus vai responder com fogo do céu. E ele deixou os profetas de Baal na frente, fizeram o altar, colocaram lenho, colocaram novilho, e ficaram ali uma manhã inteira clamando a Baal. A Bíblia diz que eles rodearam, que eles ficavam mancando, e aí fizeram tanta coisa, e aí Elias lá para o meio-dia chegou para ele e disse, talvez o seu Deus esteja dormindo, ou esteja cumprindo alguma necessidade, talvez ele precise despertar, ele está ocupado com alguma coisa, e aí eles estavam lá se retalhando e tudo mais. Quando foi a vez de Elias, o que ele fez? Presta atenção nisso aqui. Quando foi a vez de Elias, o que ele fez? Ele foi lá e colocou 12 pedras, representando os 12 nomes dos tribos de Israel, porque ele sabia que Deus responde à oração que é feita sobre aliança. É por isso que nós oramos ao Pai em nome de Jesus, porque Jesus diz, tudo que você pedir em oração, peça no meu nome, e o Pai te atenderá. Você vai orar no meu nome, por isso que Elias sabia, Deus responde a aliança. Então ele levantou as 12 pedras dizendo, é a aliança, é aqui que Deus responde. Ele colocou o lenho igual, ele colocou o novilho, mas sabe o que ele fez? Ele pegou primeiro 4 cântaros de água, e colocou a água sobre o holocausto, fez até um rego em volta e carregou mais 4, e depois colocou mais 4, sabe o que a Bíblia diz? Ele colocou 12 cântaros de água em cima do holocausto. Eu sempre pensei que Elias estava fazendo o seguinte, ele estava dizendo, olha, vocês oraram para Baal, se ele fosse Deus ele teria posto fogo, na lenha seca é fácil, nem o fácil ele cumpriu, mas o meu Deus é tão poderoso que ele vai fazer fogo, naquilo que é antinatural, quer dizer, até na lenha molhada ele vai colocar o fogo dele, porque ele vai para o poder sobrenatural. Achei que era só isso, mas tem mais do que isso. Gente, quanto vale um jarro d'água em tempo de escassez de 3 anos e meio sem chover? Vale, um jarro vale muito, imaginam 12, por que ele pôs 12? Porque cada jarro representava o sacrifício das tribos de Israel. Elias conhece, está dizendo, Deus responde quando há alguém aliançado com ele, clamando a ele. Deus responde à aliança, e Deus responde a sacrifício que é colocado no altar. Ele colocou a água como sacrifício, e ele está dizendo, Deus responde holocaustos, Deus responde ofertas de louvor, Deus responde sacrifícios de adoração, Deus responde sacrifícios, ofertas. Pô, você está dizendo que eu tenho que colocar no meu lugar de oração um jarrão d'água para orar? Não, naquela época de 3 anos e meio sem chover, o que era ouro? Água. Nos dias de hoje, o que mais nós temos escassez? Nós temos tempo como o valor mais escasso dos nossos dias. A tecnologia está tentando nos ajudar, mas ela está nos ocupando ainda mais na hora do dia. E se nós temos algo que está escasso, a gente põe a mão na cabeça, eu não tenho tempo para cuidar da saúde direito, eu não tenho tempo para ficar com a família, eu não tenho tempo para passear com o cachorro, eu não tenho tempo. E quando vai para o lugar de oração, será que nós temos tempo? E alguém diz, eu tenho pouco tempo, sim. Porque cada hora de oração hoje em dia parece um jarrão d'água que nós estamos colocando no lugar de holocausto em tempo de sequidão. Então está valendo tempos e tempos de oração, como estava valendo aquelas águas que estavam sendo colocadas, e Deus ainda continua respondendo com fogo o sacrifício valioso do povo de Deus a Ele. É sobre o nosso sacrifício de tempo e sobre a aliança que temos com Ele que Deus responde com fogo. Lembra do sacrifício de Abel e do sacrifício de Caim? Abel trouxe da primícia do rebanho da gordura deste. Como é que está o nosso tempo de oração? Estamos dando para ele a primícia do rebanho da gordura deste? Ou estamos igual Caim, dando uma oferta no final de um tempinho? Como é que está o nosso tempo de oração? Mas quando nós priorizamos o nosso tempo de oração, nós experimentamos tanto do melhor de Deus. E o último obstáculo é o egoísmo. Tiago capítulo 4, versículo de número 2 e 3.
E nós já vamos orar. Em 2 minutos eu falo aqui, Tiago capítulo 4, versículo 2 e 3. Tiago capítulo 4. Cadê Tiago, gente? Oh meu Deus, está sumindo da minha Bíblia. Tiago. Se escondeu no meio de Pedro aqui, meu pai. Tiago capítulo 4, versículo 2 diz assim: cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras, nada tendes porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal para esbanjardes em vossos prazeres. O egoísmo tem nos colocado tem colocado as nossas vontades antes das vontades de Deus. Nós vamos orar, eu vou contar um puxão de orelha que eu já contei para o pessoal do modular, então eles não podem rir de mim não. Um dia eu estava voltando de uma viagem, e o Espírito Santo falou no meu coração: meu filho, você daria uma quantia de dinheiro a um amigo seu que está precisando? E aí eu falei, crente, né? Eu falei, sim, Senhor. Eu pensei num grande amigo. Eu falei, sim, Senhor, eu daria uma quantia de dinheiro a um amigo que está precisando. Ele está precisando, eu tenho. O Espírito Santo me fez a pergunta pela segunda vez: meu filho, você daria uma quantia alta de dinheiro ao amigo seu que está precisando? Na hora eu pensei nos 150 mil, falei, meu pai, que desafio. Mas aí eu teria e tal, e tá bom. Senhor, um amigo é muito importante, eu amo, eu pensei no amigão mesmo. Eu falei, daria. E o Espírito Santo... E o Espírito... Por que eu falei valor, né, meu pai? Oh, meu pai. O Espírito Santo perguntou pela terceira vez. Ele perguntou assim: meu filho, você daria uma quantia alta de dinheiro a um amigo seu que está precisando muito, mas ele não faz questão de receber o que você tem para dar? Aí eu disse para ele assim: Senhor, eu não daria, porque aí seria desperdício na mão de quem precisa, mas não faz questão de receber. E o Senhor falou no meu coração na hora, falou assim: meu filho, é por isso que você ainda não recebeu algumas coisas que eu já preparei para você, mas o seu coração ainda não está alinhado com o meu. Só quando você desejar internamente aquilo que eu já preparei para você, que vai ser liberado sobre a sua vida. Eu comecei a chorar na hora, e como carismático eu falei: Senhor, onde tem isso na Bíblia, Jesus? E aí o Senhor me lembrou de Jeremias 29:11. Jeremias 29:11 diz: eu sei que pensamentos têm a vosso respeito, diz o Senhor, pensamento de paz e não de mal. Olha o final: para vos dar o fim que desejais. Se nós não desejarmos, então nós não vamos viver aquilo que Deus tem para nós. Nós precisamos desejar intimamente os desejos de Deus, o propósito dele para nós. Aí eu estava chorando ainda: Jesus, é na boca de 2 ou 3 testemunhas fala mais. E ele me lembrou Isaías 1:19, que diz: se quiserdes e me ouvires, comereis o melhor dessa terra. Não é só ouvir, precisa ouvir e querer. E eu falei: meu Deus, e o terceiro? O terceiro vem: agrada-te do Senhor, ele atenderá os desejos do seu coração. Quando nós desejamos os desejos de Deus, preste atenção, desejar os desejos de Deus é o lugar mais seguro contra o egoísmo do coração humano. Porque quando o coração humano está ocupado com a vontade de Deus, ele não tem um segundo desejo, porque ele já está ocupado. Preste atenção no que eu vou dizer: no lugar de oração, nós precisamos estar ocupados com a coisa certa, senão as coisas erradas tentarão nos ocupar. Quando nós desejamos o desejo de Deus, estamos completamente reservados para Ele. Por isso Ele pode confiar algo nas nossas mãos, porque o nosso coração já está selado com a fidelidade em dizer sim ao sim de Deus. Fique de pé.